No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin que corrigiu, então, finalmente, depois dessa alta aí de vários dias, então, durante aí mais de uma semana de alta, se eu não me engano, o preço do Bitcoin, vários dias, na verdade, saiu ali dos 101 mil e chegou em 123 mil, certo? Então, depois de vários dias de alta, finalmente, o Bitcoin deu uma leve corrigida, o que é relativamente normal aí em períodos de alta. E o disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, então, não baseie suas decisões de investimento somente em um vídeo aí de 10, 15 minutos, mas dito isso, então, eu acredito que isso é uma correção passageira, porque nos períodos de alta é normal aí ter pequenas correções, eu acho que é o que está acontecendo agora, e que bom, certo? Porque para quem está querendo acumular mais satoshis, é melhor que o preço esteja mais barato do que mais caro. E lembrando também, esse vídeo tem a parceria com a Bipa, então você pode usar o código SATOSHI aí para ganhar um bônus de até R$100 comprando os seus primeiros satoshis. É uma exchange aí bem fácil de usar, bem intuitiva, tem soluções na Lightning Network, tem cartão com cashback em Bitcoin, então muito legal o trabalho que eles estão fazendo. Então fica a dica aí na descrição do vídeo, tem todas essas informações e o link aí para vocês. Então, beleza, Bitcoin a 117 mil dólares. Eu queria mostrar agora um post que eu achei bem interessante aí no Instagram do Bruno Perini. E o Bitcoin, então, já é a 8ª moeda mais valiosa do mundo. Então, ele coloca o seguinte: imagine quando o mundo entender que a única que não pode ser manipulada por políticos ou impressa por bancos centrais. Então temos aí o Bitcoin em 8º lugar, temos o Hong Kong Dólar aí em 7º lugar, provavelmente a moeda da Coreia do Sul aqui, Korean Won, a moeda da Inglaterra será o British Pound, Japanese Yen, né, a moeda do Japão, o euro, o dólar dos Estados Unidos e o yuan chinês. E até eu fiquei surpreso aqui, porque eu não sabia que o yuan chinês tinha mais market cap do que o dólar. Eu tô por fora aqui do ranking das moedas, mas muito interessante, porque o Bitcoin, diferente de todas essas outras moedas aqui, ele tem uma oferta fixa. Então imagina o quão fácil será, se o Bitcoin continuar nessa tendência de alta, superar essas moedas aqui, certo? E em relação às moedas fiduciárias, então a gente tem uma impressão cada vez maior de dinheiro, então uma quantidade circulante de moedas cada vez maior, mas ao mesmo tempo a gente tem a perda de poder de compra das moedas. Então a definição de inflação, a definição clássica, é a expansão da base monetária. E de nada adianta expandir a base monetária se cada unidade aí perde poder de compra, perde valor aí no mercado, que é o que está acontecendo com o dólar, é o que está acontecendo com o real. Então o Bitcoin é a única dessas moedas que tem aí um limite superior de emissão de 21 milhões de unidades, principalmente o dólar depois do padrão ouro, pelo menos depois do padrão ouro, que desde 1971, com o final do acordo de Bretton Woods, a paridade do dólar com o ouro, então vários problemas começaram a acontecer por causa do fato de que a moeda se tornou mais fraca, certo? Então a gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui, de dívida aumentando, produtividade aumentando e remuneração se mantendo constante, e até problemas sociais aí, como desigualdade familiar, desigualdade aí de uma maneira geral, adultos jovens morando com os pais, percentual aí de renda dos 1% mais ricos, e a gente também já falou aqui no canal que um problema maior do que a desigualdade, porque a desigualdade é inerente ao ser humano, nós não somos iguais, então isso não necessariamente é um problema, mas a pobreza, sim, é um problema. E todos esses problemas econômicos que surgiram após 1971 continuam existindo e se agravando até hoje. O preço do ouro explodindo, então filhos por mulher, queda na taxa de natalidade e por aí vai. E o Bitcoin, ele muda todo esse paradigma, então impondo esse limite superior, é uma moeda muito mais rígida, mais descentralizada e que não depende aí, não está à mercê de ideias de políticos e burocratas. Então, interessante, eu acho que é uma questão de tempo aí até o Bitcoin estar no top 5, certo? Levando em consideração o market cap, e talvez demore um pouquinho mais para ele passar o euro, o dólar e o yuan, mas parece ser uma questão de tempo aí para chegar e para ultrapassar o top 3. Inclusive, todos esses ativos aqui tem um market cap aqui menor do que o ouro, certo? Aliás, com exceção do yuan chinês, vamos dar uma olhada aqui. Então, o ouro está com 22 trilhões de dólares de market cap, está acima do dólar, até também não lembrava disso. E
O yuan chinês, então, bem mais que isso, com 46 trilhões. Bom, então hoje, menos de 4% da população mundial possui alguma fração de Bitcoin, somente 1,2% possui ao menos 0,01 Bitcoin, certo? Que hoje em dia dá $1.120. Então, olha só que curioso, certo? Talvez ter 0,01%, aliás, 0,01 Bitcoin no futuro seja algo muito relevante, seja uma riqueza aí bastante relevante. Ao todo, o Bitcoin representa apenas 0,2% da riqueza global. Em termos de curva de adoção, seria equivalente à internet em 1990 ou às redes sociais em 2005, que é um gráfico que a gente já mostrou aqui. Esse gráfico está um pouco diferente aí, mas de fato, levando em consideração a adoção do Bitcoin da internet, a adoção do Bitcoin está sendo ainda mais rápida, só que é como se a gente ainda estivesse muito cedo, certo? Então, levando em consideração esses dados e esses gráficos, se você está pensando que está tarde demais, provavelmente alguém já pensou nisso no topo de 2021, então vamos voltar aqui porque eu me lembro disso. Eu me lembro de pessoas achando que já estava muito tarde no topo de 2021, me lembro de pessoas achando que já estava muito tarde no topo de 2017, antes disso eu não me lembro, certo? Mas certamente aconteceu, certamente pessoas ali no topo de 2013, se eu não me engano foi o último topo, acharam que o preço já estava muito esticado, que era tarde demais ali em 2013, com o Bitcoin valendo menos de $1.000. Bom, seguindo aqui então, nesse ritmo, teremos em breve uma disputa global por um ativo com oferta limitada a 21 milhões de unidades. Você está posicionado quando a adoção em massa começar e, de fato, então, é o único ativo aqui que tem oferta limitada dessa lista de moedas fiduciárias. E é interessante aqui os comentários, certo? Tem um comentário aqui que diz que 0,1 BTC é a meta mínima. Então, interessante, porque eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, tenho que fazer novamente, que é um vídeo que fala sobre a riqueza global e a quantidade de bitcoins em circulação. E se de fato o Bitcoin suplantar o sistema financeiro global e suplantando então o dólar, o yuan e as moedas fiduciárias, talvez 0,01 BTCs seja bastante coisa, certo? E aqui dando uma olhada então nas Bitcoin Treasury Companies, as empresas aí que são como se fossem refinadoras de dinheiro, certo? Elas estão trocando o dinheiro ruim, que são as moedas fiduciárias, pelo dinheiro bom, que é o Bitcoin. E se o Bitcoin caiu então um pouco, corrigiu no dia de hoje, vamos dar uma olhada, 1,75%, as Bitcoin Treasury Companies geralmente têm mais volatilidade, então temos a Melius aí caindo mais de 4% no dia, e a MicroStrategy até corrigindo um pouco menos que o próprio Bitcoin, então 1,18% em dólar. MicroStrategy, que também está na máxima histórica, aí vamos colocar em 5 anos, com uma valorização absurda. E no anual aqui, a Melius já tem mais de 175% de valorização acumulada aí neste ano de 2025. Então, olhando aqui alguns indicadores, Maier Multiple aqui não indica um preço muito esticado no Bitcoin, e é interessante, inclusive, observar a queda na volatilidade do preço do Bitcoin por este índice aqui, que depende da média móvel. Então, como vocês podem ver aqui, antigamente, nos últimos topos aqui mais antigos, certo? Vamos baixar um pouco aqui o gráfico para vocês terem uma ideia de datas. 2011 aqui, Maier Multiple perto de 6, de 4, e para quem não sabe, quanto mais alto esse número, mais esticado está o preço do Bitcoin, e quanto mais baixo, abaixo de 1, aí o preço geralmente está subprecificado, certo? Então, olhem só a volatilidade aqui, chegava em 0,3, chegava em 6, 7, aqui o Maier Multiple em 2011, claro, muito antigo. Mas 2013 também chegava em 6 e alguma coisa, depois chegou em 5 e alguma coisa, depois caiu aqui para 0,50, até 2017 também já tinha um pouco mais de volatilidade, a volatilidade vem caindo, muito possivelmente também por causa da adoção institucional aqui, que eu já falei em outros vídeos aqui, por exemplo. Então temos ETFs, temos grandes ETFs, temos os ETFs da MicroStrategy, não, da BlackRock, que estão fazendo bastante sucesso no mercado financeiro, Bitcoin Treasury Companies e governos aí, como o governo dos Estados Unidos, o governo da China, exchanges. Então, existe uma adoção institucional muito mais forte aí neste ciclo. Então, a volatilidade, de fato, está reduzindo. Aqui a gente tem, então, no Rainbow Chart, Bitcoin Rainbow Chart, o preço ainda muito próximo dessas linhas aqui de acumulação e de compra, nas linhas verdes aqui. Também no Bitcoin Long Term Power Law. Então, de fato, não parece que o preço esticou muito e agora está tendo uma grande correção. É claro, a gente não tem bola de cristal, não temos como prever o futuro,
futuro, mas aparentemente é uma correção saudável aí e segue a tendência de alta. Segundo alguns dados, segundo os indicadores, não leve isso como uma dica de investimentos, mas é a minha percepção olhando para o cenário. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acham? Então, foi apenas uma correção? Eu acredito que sim. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e clicar no hype aqui também, que ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui, até hoje no próximo vídeo do canal, até amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.